professor efetivo da Secretaria de Estado de Educação do Rio Grande do Sul. Seja muito bem-vindo nesse vídeo aqui. Vou comentar tudo sobre a redação para que você consiga uma ótima nota no concurso público, porque a gente sabe que ser professor efetivo hoje é sinônimo de estabilidade, de tranquilidade, de saúde mental. Eu digo isso porque eu sou servidora pública efetiva da SEDUC de Mato Grosso e o concurso mudou a minha vida. Eu fui aprovada há 7 anos atrás. Para vocês terem noção, depois de 7 anos, o Estado foi fazer um novo concurso agora, em 2025. A banca foi FGV, ou seja, o Estado levou 7 anos para fazer um novo concurso. Por que eu estou dizendo isso? Porque você precisa ser aprovado nesse concurso agora, do concurso público do Rio Grande do Sul, porque a gente não sabe quando vai ter um outro concurso. Concurso não é igual ao Enem, Enem tem todo ano, a gente sabe que em novembro o Enem estará lá sendo feito religiosamente. Concurso público não. Então, a sua chance para mudar a sua história, mudar a sua vida é agora. Eu digo isso porque eu fui aprovada há 7 anos atrás e o concurso mudou a minha vida, gente. Estabilidade, saúde mental, 13º, não receber nenhum tipo de assédio moral, porque a gente sabe que isso ocorre muito com professores contratados. Você ter liberdade, autonomia, não tem preço. Então, agarra essa oportunidade, a gente tem poucos meses até a prova. E vai valer a pena. Eu sempre conto lá no TikTok que quando eu me dediquei a esse concurso que eu passei, eu fiquei estudando integralmente 3 meses. Eu não saía pra rolê, eu não ia pra churrasco, eu não ficava em almoço de família, porque eu sabia que o preço que eu tava pagando, ele ia ser pago de uma maneira maravilhosa, porque depois eu poderia escolher o rolê que eu quisesse, eu poderia viver com a minha família com tranquilidade, porque só quem é professor contratado sabe o sofrimento que é todo início de ano saber se vai ter aula, para qual escola vai. De repente você se encaixa numa escola, no ano seguinte está em outra escola, num bairro muito mais distante, e a sua vida muda completamente. Então, ser servidor efetivo no Brasil hoje, com as crises econômicas que a gente tem, com as mudanças políticas, com essa instabilidade, inclusive de relação aí Estados Unidos e Brasil, aquela loucura, como servidores públicos a gente sempre vai ter o nosso cargo, a nossa estabilidade, e isso faz toda a diferença, inclusive na maneira como a gente trabalha como professores. A gente consegue impactar de maneira muito mais qualificada por ter essa estabilidade a vida dos nossos alunos. Por isso eu desejo que você consiga aprovação nesse concurso, mas é necessário pagar o preço. E que bom que você está aqui, porque você vai aprender redação e vai conseguir aprovação nesse concurso. Vamos falar um pouquinho do edital também da banca OCP para a gente compreender um pouco do estilo dessa banca. Conforme edital, gente, a redação vale 100 pontos. Vocês têm noção disso? 100 pontos é muita coisa. E lembrando que, conforme edital, quem tirar menos de 50 pontos já está automaticamente eliminado. Vocês podem achar assim, eu sou professor, é lógico que eu vou tirar nota mínima. Não tem como eu não tirar nota mínima, a gente tem. Eu digo isso porque aqui no Mato Grosso teve um seletivo e eu tive muitos colegas, inclusive de português, que tiraram uma nota baixíssima. É porque eles não sabem escrever? Porque são professores ruins? Não, gente, não tem nada a ver. É porque redação para concurso é uma técnica, é uma estrutura, é um método. Então, a pessoa pode ser incrível na língua portuguesa, dominar todas as regras gramaticais e não ter um erro de língua portuguesa. Mas se ela foge do tema, se ela tangencia o tema, se ela não apresenta a estrutura do texto dissertativo, se ela não traz citações de leis para embasar, se ela fica ali vomitando as próprias ideias, ela não vai ter resultado. Eu sempre penso o seguinte: se Machado de Assis, Lima Barreto, Shakespeare descessem na Terra hoje e fossem fazer um concurso para professor, eles não seriam aprovados, mesmo tendo um domínio da língua padrão. Por quê? Porque redação para concurso tem que entender o edital, tem que entender a banca. Não é só saber regras de língua portuguesa. E esse é o erro que nós, professores, cometemos, porque quando a gente fala de concurso, a gente pensa, eu estudo sempre, eu escrevo sempre, então eu vou chegar lá e dar minha opinião. E aí que você vai ladeira abaixo com a sua nota, porque redação para concurso é entender o discurso daquela banca e entregar exatamente aquilo que ela quer ouvir ou ler naquele texto. Então, quando a gente pensa nesse edital, a gente tem 100 pontos que estão divididos por 25 pontos em 4 critérios. Então, são 4 critérios, cada um vale 25 pontos. E se você conseguir ter um bom desempenho nesses 4 critérios, a aprovação é sua. E, gente, eu falo sempre que a nota da redação é decisiva, porque eu tive um aluno que foi aprovado no concurso da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Ele tirou nota máxima na redação e ele subiu 2.000 posições. Banca FGV, uma das bancas mais difíceis do Brasil, ele tirou nota máxima. Então é totalmente possível conseguir aprovação por meio da redação. Às vezes você nem vai tão bem na objetiva, você
resolve as questões lá sobre BNCC, sobre LDB, você regaça, na redação nota abaixo, sua classificação vai lá para baixo. Eu tive uma amiga pessoal, uma grande amiga, que ela foi super bem na objetiva, quando saiu a lista de classificação, ela ficou em 10º lugar. E ela saiu contando para todo mundo, gente, fui aprovada, vou pegar esse dinheiro, vou fazer uma reforma, vou pegar um consignado. Quando saiu a redação, ela não estudou ladeira abaixo e ela não conseguiu aprovação, para vocês terem noção. Então a redação, gente, ela é decisiva, ela é classificatória e eliminatória. E muitos professores vão travar nessa área, porque vão achar que, eu vou bem no objetivo, eu vou estudar para legislação, questões objetivas de língua portuguesa e a redação vamos ver. Não pode ser assim, a redação ela tem que ser um estudo que esteja ali cruzado com as questões objetivas. Então, da mesma maneira que você estuda para objetivo, você estuda para redação. Você tira um tempo para aprender uma estratégia para aplicar para qualquer tema, tá? Então, vamos falar dos 4 critérios de avaliação. Um dos critérios é estrutura do texto. Então, eles vão avaliar a parte de paragrafação. Então, você não pode escrever um poema, uma poesia, um conto, uma lenda. Por quê? Se o tipo de texto é o texto dissertativo e argumentativo, é isso que tem que ser cobrado, tá? Segundo aspecto, que vale 25 pontos, a argumentação, ou seja, organização lógica entre as ideias. As ideias que você constrói não podem estar em ambiguidade, em duplo sentido, ou se confrontarem dentro daquele texto. Precisam ser ideias harmônicas, que caminham para um sentido discursivo. E aí, pensando na argumentação, eu sempre falo aqui no canal, já me segue aqui, se inscreve no canal, se inscreve no canal aqui, porque eu sempre falo de relação para concurso para todas as bancas. Mas no caso da OCP, qual a argumentação que a gente tem que adotar? Uma análise crítica, racional e científica, ou seja, ela não vai aceitar fake news, ela não vai aceitar opiniões sem embasamento, sem uma sustentação teórica que seja elaborada por meditação ou de lei. Então é muito importante entender o discurso que a OCP quer ver naquela redação. Então a gente falou de estrutura, falou de argumentação. Um outro aspecto é coesão. Então eles vão analisar o uso de conectivos ao longo do texto, tanto no início dos parágrafos quanto ao longo dos parágrafos. E conectivos são aquelas palavras que interligam as ideias do texto. Só para dar alguns exemplos, lá no curso, eu criei um curso específico para a SEDUC do Rio Grande do Sul, o link tá aqui abaixo, inclusive. Lá eu falo de conectivos bem específicos e que vão garantir nota na sua redação. Mas para dar alguns exemplos, portanto, logo desse modo, nesse sentido, nesse contexto, nesse aspecto, nessa perspectiva, são conectivos que vão enriquecer a sua nota de coesão. E são 25 pontos. Então, para vocês terem uma noção, o uso de alguns conectivos acertados ao longo do texto vai garantir mais nota. Olha que loucura. Então, 25 pontos de coesão. E por último, o último critério, língua portuguesa, que são as regras da língua portuguesa, ou seja, saber construir um texto que esteja alinhado com a gramática da língua portuguesa, a norma padrão. Então, não cometer, por exemplo, erros de ortografia ou erros de não respeitar, por exemplo, maiúsculos e minúsculos dentro de uma frase, ou erro de crase, erro de vírgula, e dentro lá do curso, inclusive, eu falo dos erros principais que os candidatos cometem, porque eu entendi ao longo dessa jornada como professora que os candidatos costumam sempre cometer os mesmos erros, então é muito importante que para garantir 25 pontos, você tenha uma língua portuguesa muito adequada. É claro, gente, que naquele momento que você faz a redação no concurso, você pode errar uma coisa ou outra, faz parte. O importante é que você entenda que como a língua portuguesa ela vale 25 pontos, que você cometa o mínimo possível de erros. E às vezes, por nervosismo, por falta de mentalidade, você erra uma palavra que você já sabe. Eu vejo muito isso no curso para concursos, porque na plataforma de correção a pessoa envia a redação. E às vezes na linha 3 ela colocou uma palavra, ela escreveu a palavra corretamente. Aí na linha 10 ela repete a palavra, ela escreve errada a ortografia. Ela troca ali, por exemplo, 2 R's por um R, X por SC. Por que isso acontece? Porque ela é burra? Não, porque ela tá tão nervosa que ela não consegue nem pensar na estruturação do texto. Então é importante também que você trabalhe essa mentalidade, porque às vezes você tem um domínio teórico incrível do edital, da redação, mas o nervosismo te atrapalha. Por isso que dentro do curso eu tenho 2 aulas, uma é a mentalidade da redação, mentalidade da aprovação, e a segunda é a questão de acabar com o medo de escrever, que eu sei que é algo que trava muitos candidatos. Muita gente tem facilidade de escrever no dia a dia, de escrever no quadro, de responder o aluno, tem muita dinâmica e muita facilidade para fazer isso, só que na hora do concurso trava porque sabe que vai ser avaliado. Então eu trabalho muito também a questão da mentalidade para que você tenha essa autoconfiança de que você vai conseguir a aprovação. Um outro aspecto do edital, eles colocam lá mínimo 15, máximo 30 linhas, ou seja, não pode ultrapassar 30 linhas, e se você escrever, por exemplo, 14 linhas, já é automaticamente anulado.
Só que um texto, gente, com 15 linhas, ele não entrega nada. Você não consegue nem 50 pontos com, por exemplo, 15 linhas. Por quê? Como que você vai entregar 4 critérios de avaliação em 15 linhas? Uma língua portuguesa adequada, uma boa coesão, uma boa argumentação, uma boa estrutura é impossível. Então eu sempre falo dentro do meu curso que no mínimo 27, 28 linhas. Isso é uma quantidade suficiente para você garantir nota máxima na OCP. Vamos também falar um pouquinho dessa banca pensando sobre o edital. Gente, a OCP, ela não colocou tema de redação. Então, geralmente, tá? Geralmente, em concursos da área da educação, as bancas, elas tendem a colocar, né? Ah, o tema da redação terá relação com o cargo. A OCP não colocou isso. Geralmente as bancas, elas definem essa questão de eixo temático educação porque elas querem ver, inclusive, posicionamento do candidato. Será que esse candidato está alinhado com a Base Nacional Comum Curricular? Será que ele entende das diretrizes e bases? Será que ele entende de Estatuto da Criança e Adolescente? Então, a banca gosta de ver essa perspectiva da legislação educacional dentro da redação. Porém, como ela não define tema, gente, ela pode cobrar o que ela quiser. E ela já fez isso. A OCP já fez isso em outros concursos da educação. Então, por exemplo, cobrar eixo temático meio ambiente, cobrar eixo temático tecnologia, cobrar o eixo temático saúde. Então, a OCP, ela tem a característica de cobrar temas que são atuais, que não estão necessariamente relacionados à educação. Então não fica nessa de, vai cair educação no concurso da SEDUC Rio Grande do Sul. Não é uma garantia. O que você tem que fazer é aprender redação para qualquer tema. Esteja preparado para qualquer tema. Eu digo isso, por exemplo, porque a FGV tem essa perspectiva. Quando ela não coloca tema, ela pode cobrar o que ela quiser. Foi o que aconteceu no concurso do Ministério Público da União, que ela cobrou investimentos espaciais, que não tem uma relação com o cargo. Então não fique preso ao eixo temático educação. Você tem que aprender citações e leis para esse eixo temático com toda certeza, mas pode ser que ele não caia na redação. Pode ser que a banca coloque algo relacionado à tecnologia, à cidadania, à economia. Então se prepare para todos os temas. Isso é totalmente possível. Você não vai ficar estudando temas específicos, por exemplo, uso de celulares nas escolas, ou inteligência artificial no mercado de trabalho, ou impactos das queimadas. Não, você não tem tempo para isso. Você tem que fazer um estudo dos eixos temáticos, de citações e leis que se encaixam para muitos temas. Então não fique preso ao tema específico, porque a gente não tem controle do que a banca vai cobrar. Então não fica nessa de eu tenho que pensar o tema específico e tentar ser aquela pessoa que vai adivinhar o tema da redação. Isso não vai acontecer. Se prepare para todos os temas. E a OCP tem essa característica de colocar uns textos motivadores ali. Pode ser uma charge, pode ser uma entrevista, pode ser uma notícia, pode ser um artigo de opinião, um artigo científico, e ela traz o tema para você. Então, independente do que ela cobre, qual é o eixo temático, a estrutura não vai mudar. Como a gente tem 25 pontos para a estrutura, o que você vai entregar, e na minha estratégia eu explico de maneira bem aprofundada, são 4 parágrafos. Professora, pode ser 3, pode ser 5, pode ser o que você quiser. Na minha estratégia, que tem resultado, gente, eu tenho mais de 300 aprovados em concursos da área da educação, para vocês terem uma noção. Então é uma estratégia validada. Eu tenho centenas de alunos que hoje são professores efetivos de redes estaduais e municipais de educação do Brasil. Então, na estratégia, a gente tem 4 parágrafos. Uma introdução, que a gente vai dar uma contextualizada no tema, 2 parágrafos de argumentação e 1 parágrafo de conclusão. E nessa conclusão, a gente costuma, na minha estratégia, no meu método, apresentar a solução. Professora, por que solução para aquele problema que a banca está apresentando? Porque ao trazer uma solução, você evidencia para a banca que você tem criticidade, que você consegue fazer relações sociais sobre aquele tema. E é claro, gente, que a solução não tem que ser revolucionária. Tem que ser aquela solução que vai mudar o Brasil, uma solução que consiga reduzir aquele problema, que consiga mitigar aquela problemática. Então, por exemplo, campanhas educacionais, dependendo do tema, a gente pode ter incentivo do governo, a gente pode ter, por exemplo, campanhas que unam ali, por exemplo, associações de bairros com a escola ou postos de saúde. A gente pode ter, por exemplo, incentivo por meio de bolsas, investimentos, tudo vai depender do alinhamento do que a banca está colocando no comando da redação. Então, na minha estratégia, a gente sempre apresenta a solução para mostrar para a banca essa criticidade. Claro que isso não é obrigatório. Em nenhum momento do edital a OCP coloca que o candidato ele é obrigado a apresentar soluções, mas é uma estratégia que eu adotei, porque eu fui corretora do Enem e eu percebi que isso faz muito sentido em texto dissertativo. Apresentar uma solução é uma forma de trazer um posicionamento para o texto. E é claro que vocês estão cansados de ouvir isso aqui no meu canal.
Eu nunca vou dizer para você trazer um posicionamento pessoal, individual, a sua opinião, porque eu não sei. Então imagina a loucura que seria eu falar, defenda a sua opinião. Então, o que eu sempre gosto de estabelecer dentro do curso, aqui nas minhas redes, é traga um posicionamento alinhado com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, com a Constituição Federal. Jamais defenda nenhum tipo de violência, de exclusão, de tortura, e dessa forma você vai estar alinhado com os corretores, com a banca e vai conseguir a sua aprovação nesse concurso público. Quer fazer redação? Quer aprender redação para a OCP? Clica nesse link abaixo, eu criei um curso específico para a Secretaria de Estado de Educação do Rio Grande do Sul. O curso é R$ 97,00, você pode dividir esse valor até 12 vezes. Você vai conseguir acessar por 6 meses esse curso e vai conseguir a sua aprovação na prova. Então, já entra, garante a sua vaga. Lá a gente tem aulas gravadas, e-books de modelo de redação, e-book de citação, plataforma de correção, e eu quero te ajudar e te conduzir até a aprovação para que você faça parte do meu reinado de professores efetivos e consiga mudar a educação do Brasil. Então, tô te aguardando lá dentro.